Bem, como o Sérgio falou, eu vou trazer a vocês um pouco uma localização mais geral e panorâmica do Bolas, e mais especificamente pensando ele como um autor que participa do pensamento das relações de objeto. Esse tema, relações de objeto, tem sido um tema que eu tenho trabalhado bastante, e a Daniela citou meu último livro, que chama justamente Relações de Objeto, né? Onde eu procuro situar os diversos autores dentro de uma linha de pensamento que não se restringe a autores X, Y, Z, mas como uma linha de pensamento que nasce desde Freud e os primeiros criadores da psicanálise, Abraham Ferenczi, especialmente, e que teve um centro, assim, né, um momento denso na produção desse pensamento na psicanálise britânica, década de 40, 50, 60, né? E Bolas é um autor contemporâneo que bebeu muito dessa fonte. E, apesar de, nesse meu livro, Relações de Objeto, eu não trabalhar muito a obra do próprio Bolas, e nem de outros que vieram depois, né, década de 70, 80, Green, Joyce e outros que trabalham, que se apoiam de alguma forma nesse pensamento e que foram diversificando de uma maneira muito mais ampla, tal. Essa vai ser uma oportunidade hoje para mim de trazer um pouco essa conexão do Bolas com esse pensamento, tanto em relação ao apoio quanto eventualmente a complementos e diferenças, né? E para isso eu vou também trazer um pouco, assim, isso mais rapidamente, que a Elisa vai aprofundar mais, com certeza, o conceito de objeto transformacional como um exemplo para pensar esse lugar do Bolas, né, nessa linhagem de pensamento, e aí um certo contraponto com Ferben, com a ideia da busca de objeto, né? Essa vai ser a sequência das coisas que eu vou trazer, né? Primeiro, então, relembrando, acho que quase todos já sabem, mas de qualquer maneira, o Bolas, apesar de ser norte-americano, ele fez a sua formação na Sociedade Britânica de Psicanálise, e sempre muito próximo ao chamado Grupo Independente. Ele mesmo diz que isto foi um pouco ao acaso, que tem a ver com o analista que ele escolheu, mas que certamente vão aparecendo e se desenvolvendo identificações de pensamento claro entre ele e os autores desse grupo, né? E ele diz que ficou muito mobilizado com algumas questões que esses autores estavam trabalhando, e ele se identifica muito com alguma coisa que a Paula Hartmann diz no início, num certo momento, que ele coloca como sendo as perguntas-chave que moviam ele, né, nas suas preocupações, no seu trabalho clínico, e muito voltado para o trabalho clínico, que eram: quem está falando, para quem, sobre quem e por que agora, né? Então, a gente vai ver que o Bolas vai sempre pensar a questão das relações de objeto no campo da transferência, né? Bom, apesar de ele ter esse vínculo de origem com o grupo independente da psicanálise britânica, vocês sabem que o grupo independente é chamado grupo independente, mas não é um grupo organizado, nunca foi. Na verdade, são autores que não se filiavam nem ao grupo kleiniano, nem ao grupo de Anna Freud, justamente por isso eram chamados e vistos como independentes, né? Era um grupo não grupo, né? Ou middle group, grupo do meio, né? Mas que, apesar de ele ter essa proximidade, o Bolas ele nunca se considerou parte desse movimento e sempre teve uma visão muito justamente independente, né, e muito crítica da política sobre o movimento, sobre a institucionalização e a formação psicanalítica, né? Um bom exemplo que a gente vai ver com o trabalho no livro de Histeria, que o Sérgio vai comentar, e a gente teve uma feliz coincidência, o Bolas, quando esteve em São Paulo, ele estava elaborando esse livro, né? E quem teve a oportunidade de assistir os seminários clínicos dele deve ter vivido um choque naquela época. Me lembro bem, que alguém trazia um caso e achava que era um caso cabeludo de um paciente fronteiriço, e ele falava: mas isso é uma histeria. Aí o segundo trazia um caso, e aconteceu 3 vezes, até que chegou e falou: escuta, agora você virou casaca, você agora não trabalha mais os fronteiriços, e agora tudo é histeria. Aí ele falou: não, existem os histéricos e existem os fronteiriços, né? E nesse momento que ele estava trabalhando esse livro de Histeria, é muito interessante, e a gente vai e ele diz no prefácio desse livro, né? Inclusive o Manuel Berlin, que é das pessoas a quem é dedicado, né, o livro, ele diz o seguinte: havia uma demanda inconsciente na comunidade da comunidade de se considerar a histeria, né, na comunidade psicanalítica. Ou seja,
é como se tivesse uma necessidade de a gente voltar para a histeria, né? E aí ele fala o seguinte, que havia um alargamento indevido do diagnóstico de borderline e que pensar o histérico por meio das lentes teóricas da personalidade borderline havia se tornado uma espécie de tragédia, né? Ou seja, ele identifica no meio britânico, no meio do pensamento da psicanálise britânica, uma perda completa da noção do que era uma histeria. Ele faz toda uma retomada, né? Isso é um exemplo claro de como ele, apesar de estar ligado a um grupo e uma linhagem de pensamento, foi sempre se mantendo de forma não aderida a essa linhagem de pensamento, né? Então, eu vejo nesse sentido uma espécie de contraponto exato ao Green, André Green, porque o André Green fez um movimento contrário, né? O Bolas atravessou o Canal da Mancha, da Inglaterra para Paris, e ele foi para Paris para fazer um ano sabático, estudar Lacan e os franceses, e a psicanálise francesa para entender a histeria, e foi quando ele escreveu o livro Histeria. E o André Green, de certo modo, fez o caminho inverso e foi trazendo para a psicanálise e fala de outra tragédia, do outro lado, né, de coisas que tinham que ser esquecidas. Por exemplo, o André Green, ele falava da tragédia do dogmatismo que havia na psicanálise francesa e o que ele chamava de uma havia um édito que excomungou a psicanálise do eu da França, né? Aí eu cito André Green. Se não tivesse havido a proibição de refletir sobre o eu e se a França não tivesse seguido de maneira monolítica o ditame de Lacan de que o eu é o produto das identificações especulares do sujeito, o que é verdadeiro, diz o Green. Né? Mas o eu não é apenas isto, diz o André Green. E se, por fim, tivéssemos sido capazes de abordar sua análise de outra maneira, é provável que não tivéssemos sofrido o atraso, diz André Green, né? Que acumulamos e que acabou por afetar-nos em relação ao estudo dos casos fronteiriços. Ele diz que é um caso de um atraso de por volta de 20 anos na psicanálise francesa. 20 anos. Então, é um exemplo, é um contraponto muito interessante, o André. E eles tinham uma relação, né? Próximos, né? E aí, quando ele fala então, Bolas, quando fala do material que ele utilizou para pensar a histeria, ele diz o seguinte: minha teoria se baseia fundamentalmente na conceitualização da histeria feita por Freud. Mas meu pensamento foi claramente influenciado tanto pela teoria inglesa das relações objetais, quanto pelo pensamento psicanalítico francês, especialmente a obra de Lacan. Bom, a gente vai encontrar, então, a partir desse momento, mais claramente, no Bolas, uma preocupação de um retorno a Freud. Essa expressão é bem familiar para todos nós, né? Mas é um retorno muito próprio, de uma maneira muito singular, né? E muito embebido pelo que a gente podia chamar do idioma do próprio Bolas, né? Ele insiste muito numa revalorização, numa reelaboração do método da associação livre e da teoria do inconsciente. Ele defende que isso é o que existe de mais revolucionário na psicanálise, né? E parece que uma das missões atuais mais fortes do Bolas tem sido lembrar disso, né? E aí, novamente, a gente vai vendo nesses últimos trabalhos uma distância produtiva que ele vai assumindo em relação à psicanálise inglesa, né? Especialmente aos excessos e malefícios da compulsão a interpretar a transferência no aqui e agora. Eu vou falar um pouco dessa crítica que ele faz, né? Para a gente entender um pouco mais, né? Então, eu estou falando do Bolas pelo negativo, né? Pelo aquilo que ele critica no próprio pensamento das relações de objeto, né? Bom, do ponto de vista da política institucional, ele sempre foi muito duro e muito enfático nos comentários críticos à mortificação da psicanálise, às dogmatizações, ao enrijecimento. Então, e mesmo que ele tivesse então, essa identificação com o middle group, ele nunca se inseriu no cotidiano da Sociedade Britânica de Psicanálise. Ele tentou, uma época, umas décadas atrás, voltar aos Estados Unidos, não se adaptou, ficou 2 anos, voltou para a Inglaterra, né? Enfim. E aí ele nunca quis se ver filiado ou reduzido a um grupo, né? E aí ele disse, por exemplo, quando é perguntado sobre esse assunto, não queria que o grupo kleiniano fosse meu outro. Não queria falar para os dogmáticos. Achei que isto iria destruir a minha criatividade. Eu vou citar aqui uma passagem de uma entrevista da revista Percurso, e eu sugiro para todos, quem quiser ler essa entrevista que a gente fez com o Bolas naquela época. Está no número 20, primeiro semestre de 98,
né? É uma belíssima entrevista, né? A gente sente a pessoa dele, a gente sente todo o pensamento dele, ele se manifestando sobre essas questões aqui, né? Diz ele: escolhi manifestar-me contra os movimentos oficiais dentro da psicanálise. Sou contra qualquer forma de kleinianismo, lacanismo, winnicottianismo, com exceção do freudismo. Sou contra o desmantelamento do corpo e espírito da teoria. Ele tem esse jeito contundente de usar as palavras. A gente pode falar um pouco disso no debate, né? Depois eu conto a experiência trágica de tentar traduzir um artigo do Bolas que eu tive, que é a tradução do artigo do Bolas, que a linguagem é extremamente rebuscada dele, né? Sou contra o desmantelamento do corpo e espírito da teoria de Freud e a criação dessas igrejas com seus bispos e papas. Penso que este fenômeno é destrutivo. Por outro lado, sou a favor da concentração do pensamento em torno de textos, como os textos importantes de Melanie Klein, de Bion, de Lacan e de Corrut. É preciso que sejam estudados e transmitidos por pessoas que são capazes de ensiná-los, elaborá-los e comunicá-los para outros. Há uma diferença enorme entre esse tipo de centramento e o fazer parte de uma escola, tornando-a um movimento que adquire força nas coisas através da tentativa de destruir o pensamento de outra escola. Esta guerra entre escolas destrói a psicanálise. Então, aqui nesse pequeno trecho da entrevista, a gente vê a atitude e o modo contundente dele de se colocar, né? É algo muito parecido que a gente vai encontrar em Winnicott, com um tom muito mais delicado, na década de 50, por exemplo, na carta que ele faz a Melanie Klein, né? É a afirmação ao estilo Winnicott de uma posição que é semelhante, né? Pelo jeito, passaram-se 2, 3 décadas e os problemas continuam semelhantes na sociedade britânica e o resto do mundo da psicanálise, né? E é interessante que, em relação ao próprio Winnicott, apesar de toda a proximidade, né, e pensamento, como o Bolas também se manifesta com várias discordâncias e diferenças significativas. Por exemplo, ele discorda do Winnicott quando o Winnicott vincula o verdadeiro self ao isso e o falso self ao eu. Ele discorda do Winnicott quando o Winnicott faz uma crítica à pulsão de morte e propõe que a gente elimine a pulsão de morte como um conceito importante da psicanálise. Por exemplo, quando ele descreve os histéricos ascéticos, né? Ele está falando do trabalho da pulsão de morte, que espelha o desinvestimento materno da sexualidade infantil, né? E ele, inclusive, fala da pulsão de morte como uma coisa que é parte do trabalho da associação livre, que quebra, né? Que quebra os vínculos, né? E que produz a possibilidade da associatividade, né? Então, a relação entre destrutividade e criatividade é muito importante no pensamento do Bolas, né? Bom, o que a gente pode, a partir daí, então, com esse panorama geral para vocês, né, se introduzirem, se situarem em relação ao Bolas, né? Pensar como que a gente pensaria ele em relação às relações de objeto, né? Certamente, e ele se diz mesmo, né, próximo ao pensamento das relações de objeto. Por exemplo, ele é um dos autores que desenvolveu o conceito de verdadeiro self de um modo muito interessante no livro Forças do Destino, em outros lugares, né? Mas eu vou trabalhar, então, dois aspectos críticos que ele faz em relação ao pensamento das relações de objeto. Um que é a negligência do fator sexual, né? E outro é justamente a interpretação transferencial do aqui e agora. Ele é muito contundente nessas críticas, né? Então, vamos começar pela questão do aqui e agora, né? Essa técnica, desenvolvida a partir do método de Klein, segundo ele vai nos trazendo, né, é de grande utilidade, mas tornou-se, segundo Bolas, um dogma e um fetiche, já que protege o analista da angústia de castração do não saber. Veja que interessante. Né? A escola nele baseada, estou citando Bolas aqui em aspas, exerceu não somente um autoritarismo insensato em relação ao analisando, mas igualmente arruinou, em parte, o acesso do analista ao inconsciente. Críticas que já foram feitas por Barrett, por exemplo, né?
A leitura de Bolas é aqui muito interessante, pois ele mostra como um pensamento das relações de objeto pode ser utilizado de modo perverso e ideológico para justificar um procedimento que descaracteriza o cerne da teoria e da técnica de Freud, levando à derrota da psicanálise freudiana. É uma expressão que ele usa bastante, né? Cito Bolas. Desde o início, esse aspecto da técnica britânica tomou a forma de uma presença psicanalítica muito interpretativa e consciente. A temporalidade freudiana, que exige longos períodos de tecelagem inconsciente entre analista e analisando, foi suplantada pela temporalidade das relações de objeto, que substituiu a ausência produtiva da presença freudiana, que ficou igualmente suspensa pela presença redundante da presunção de uma relação de objeto presente. Segundo outros pensamentos, a gente podia falar que falta a negatividade. Aliás, foi o que o Christian disse quando teve no nosso evento das relações de objeto ano passado, né? E que, de certo modo, vários outros, né, têm falado, né? Que caminhos ele vai propor, que antídotos para essas doenças da psicanálise, né? Então, a revisitação da psicanálise francesa, ela é importante nesse sentido. E é mesmo, não há dúvida nenhuma, né? E a gente está falando aqui de autores, por isso que eu citei o Green e o Bolas, que vão, a partir da década de 70, 80, 90, trabalhar com apoio sério e cuidadoso, tanto na tradição da psicanálise das relações de objeto, quanto na tradição da psicanálise francesa pós-lacaniana. E a gente tem hoje uma psicanálise, eu incluí a Joyce McDougall, Pontalis, de certa forma, Massoud Khan começou a fazer isso, né? Que tem uma articulação séria e cuidadosa desses modelos de pensamento, né? Então, na revisão crítica, por exemplo, que ele faz da histeria, vai aparecer uma expressão muito interessante que é pulsão de destino, né? A pulsão de destino é muito interessante porque, por um lado, retoma o conceito freudiano de pulsão, né? Como uma força, alguma coisa que seja primitiva e inerente do humano, do psíquico, né? Mas ela combina, né, ao meu ver, né, e por isso que é um modelo bem de articulação, né, entre os modelos, né, combina com aquilo que o Winnicott chamou de uso do objeto, né, e com a busca do self que está implícita no uso do objeto, né. Se trata de um impulso do self de criar representações. Eu estou falando da pulsão de destino, né, do Bolas. Trabalho tão prazeroso quanto necessário, em uma urgência de se auto-articular. Esta busca é impiedosa e implacável, assim como a pulsão freudiana ou o uso do objeto winnicottiano, o que se evidencia, por exemplo, na escolha de um parceiro sexual e amoroso. Diz Bolas, a implacabilidade é vital para a realização do idioma do self. Então, tem tanto essa dimensão, o valor energético da pulsão, né? Impiedoso, implacável, né? Primitivo, como um impulso, a gente poderia dizer, de pôr em ação o idioma do verdadeiro self. Né? O nome do segundo livro do Bolas é Forças do Destino. Né? A pulsão de destino, diz o Bolas, visa moldar de uma existência. O moldar de uma existência. Bom. Agora, um pouco, para introduzir, não o narcisismo, mas a histeria, a questão com a histeria, né? E eu vou introduzir essa questão a partir de um debate que o Bolas faz, agora não com o Winnicott, com o verdadeiro self, o uso do objeto, ou com Melanie Klein, o problema da interpretação do aqui e agora, mas com o Ferben, uma figura bem menos conhecida, né, mas que eu tenho trabalhado bastante lá no meu livro Relações de Objeto, tem um capítulo inteiro só sobre o Ferben. E o Bolas foi também, com toda a criatividade e independência, foi um dos autores que retomou coisas do Ferben, né? Especialmente um belíssimo artigo, um dia a gente vai traduzir e publicar isso também, de Ferben sobre histeria, belíssimo. Né? E ele debate com esse artigo do Ferben. Né?
e nos ajuda a entender como situar a questão da relação do objeto em psicanálise e como Bolas pensa isso, né? É claro que o que o Bolas vai dizer é que, justamente, o grande viés, a grande distorção da psicanálise britânica é que ela esteve muito voltada para os pacientes mais regredidos e perdeu a noção da questão da histeria. Mas que, com toda a teoria kleiniana e de Ferben, foi possível se pensar com muito mais cuidado, com muito mais atenção, o que a gente pode chamar da internalização dos dinamismos relacionais e familiares da primeira infância. E isto, para ele, é fundamental para se entender a histeria. Então, o que o Bolas faz no livro da histeria? Ele faz uma articulação, né, de toda a descrição cuidadosa dessa internalização dos modelos familiares, né, dos vínculos familiares, especialmente com a mãe, né, na etiologia da histeria, junto com a emergência da sexualidade, o que ele chama a epifania do sexual, né, que ele considera. Então, o que ele vai dizer do artigo do Ferben é justamente que falta, ele é muito unilateral e falta a consideração pela emergência da sexualidade, né? Ele vai fazer toda uma redescrição do que é a criança de 3 anos quando surge a intensidade a força da genitalidade e como reconfigura toda a organização subjetiva e convoca a família, os pais, a uma resposta que podem ou não ser incapazes de dar de acordo com as suas próprias questões inconscientes. Então, esse encontro das águas entre o surgimento da experiência da sexualidade na criança e a possibilidade de continência, se a gente quiser pensar assim, dessa experiência por parte da família e da mãe, que vai determinar a etiologia da histeria, né? A proposição de Ferben da conjunção entre um excesso de excitação e um excesso de rejeição por parte dos pais, esse é o ponto fundamental que ele vai trazer nesse artigo sobre a histeria, um excesso de excitação e um excesso de rejeição por parte dos pais, levando à típica coexistência entre um lado provocante e um lado rejeitante da sedução do histérico, é adotada pelo Bolas. Ele toma essa ideia. Mas se estas experiências objetais primárias, que redundam em uma introjeção do objeto insatisfatório, conforme o Ferben descreveu, são de fato determinantes, existe também o fator sexual, inerente ao desenvolvimento da criança, a ser considerado. Cito Bolas. O foco virtualmente exclusivo de Ferben sobre o comportamento real dos pais é muito radical e, ironicamente, recusa o conflito com o sexual. Né? É muito interessante porque nesse artigo o Ferben ele faz uma crítica à teoria das zonas erógenas do Freud, diz que o Freud histerizou a teoria ao propor as zonas erógenas primárias. E, de certa maneira, o Bolas está denunciando que o Ferben histerizou a teoria, né? Porque ele entra em conluio com o apagamento da sexualidade genital que é buscada pelo histérico, né? Que busca se relacionar com o objeto ideal purificado de elementos sensuais e agressivos, conforme o Bolas traz, né? Bom, eu quis trazer é um material muito vasto que a gente tem aqui, né, de possibilidades, mas eu quis trazer, ao mesmo tempo, esta, entre aspas, filiação ou base da construção do pensamento do Bolas nessa vertente das relações de objeto e como ele vai também fazendo uma revisão crítica e por que caminhos, né? Eu vou, então, encerrar trazendo um pouquinho do objeto transformacional, introduzindo aquilo que a Elisa vai desenvolver mais daqui a pouco, mas no sentido... e isso aqui é um trabalho, isso que eu vou trazer para vocês é um trabalho ainda inédito, que vai sair num livro que vai ter um capítulo da Elisa e de vários outros colegas, que foi um evento que houve ano passado lá no SEDES, que a gente organizou, que chamava-se Relações e Objeto, né? Que é para pensar e discutir todas essas ideias sobre diversos pontos de vista, né? E esse livro deve sair até o primeiro semestre do ano que vem, então estamos esperando, né? Nesse trabalho eu tomo a expressão busca de objeto, que foi a expressão criada pelo Ferben no início da década de 40 para nomear o que ele propõe como uma grande revolução e mudança no pensamento da psicanálise, quando ele substitui
a ideia freudiana da busca de prazer como princípio organizador da vida psíquica pela busca do objeto. Ele diz que a libido, no fundo, ela não está em busca de prazer, mas ela está em busca de objeto, né? Então, não vai ser o caso de retomar tudo isso aqui, nesse momento, né? Se alguém quiser, tem nesse capítulo meu do livro Relações de Objeto, tudo isso mais detalhado, mas eu vou tomar essa ideia da busca do objeto como uma espécie de inspiração, como um princípio organizador do pensamento das relações de objeto. Isso eu faço nesse texto, retomando várias dimensões da organização da vida psíquica. Eu falo... Em primeiro, eu vou só mencioná-las, que não vai dar para falar de todas aqui. Eu falo do lançar-se no espaço intersubjetivo, que é a única que eu vou falar, para falar do objeto transformacional, né? Como a busca de objeto tem a ver com algo do humano, que é o se lançar no espaço intersubjetivo. A busca do objeto constitui também um espaço psíquico pessoal, aquilo que Melanie Klein e Veblen vão desenvolver a partir da construção do mundo dos objetos internos, né? E os mecanismos de introjeção, projeção, né? E eu coloco depois a construção do espaço do sonho, que é um espaço terceiro que não se confunde nem com o mundo interno nem com o mundo externo, aquilo que mais próximo do que o Winnicott chamou da terceira área, né? E por fim eu faço uma discussão sobre a busca do objeto e a busca do self, que tão importante quanto a comunicação e a vinculação com o outro é a possibilidade de se recolher e se desligar, né, nesse espaço interior do self, e isso que o Winnicott traz de forma tão brilhante, né, no texto da comunicação. Então eu vou falar só desse primeiro aspecto, que é o lançar-se no espaço intersubjetivo, como uma dimensão da busca do objeto que eu acho que o Bolas traz com uma forma tão linda e tão inspiradora, né, e tão renovada, né, que vale a pena a gente então mencionar como talvez talvez o grande legado que ele traz para o pensamento das relações de objeto. E é curioso porque esse termo e essa expressão e essa proposta é uma coisa que ele colocou logo no início da carreira dele, o primeiro livro, que é A Sombra do Objeto, né? Eu fiz um prefácio dessa nova edição, se vocês quiserem eu comento bastante essa coisa do objeto transformacional aqui, mas é muito impressionante como num primeiro trabalho nós temos um trabalho com tanta maturidade e com tanta importância, né, para a psicanálise. De certa maneira tem a ver com a maturidade dele, porque ele foi fazer a formação psicanalítica já depois de um caminho, mas enfim, tem a ver com a genialidade dele, né? Uma enorme produção bibliográfica que nós temos hoje de Bolas. Quantos livros, Sérgio? Quase 20. Quase 20 livros. Incluindo os 4 de literatura, né? Ficcionais. Mas, então, esse é o primeiro livro dele. E na entrevista da Percurso, se vocês quiserem ler, ele conta um pouco como é que foi o processo de escrita desse livro. É muito interessante. E o primeiro capítulo do livro é justamente o capítulo sobre o objeto transformacional. Então, o primeiro capítulo do primeiro livro que o Bolas publicou. Né? 87 foi a publicação desse texto. Né? Então, ele propõe nesse trabalho um postulado, eu vou falar muito resumidamente rápido, vou deixar para a Elisa conseguir. Um postulado de caráter geral, bastante geral e bastante abrangente sobre a natureza humana. A busca por transformação é o anseio primordial que nos move. A busca por transformação. Daí o termo objeto transformacional, que a gente pode pensar assim, num diálogo, numa brincadeira com o conceito de objeto transicional, que é uma discussão que a gente pode fazer depois, né? Freud teria postulado, pelo menos até certo momento da sua obra, que a busca primordial do ser humano é a busca de prazer, subordinados que estamos nós ao princípio do prazer. Veblen veio a refutar e a reformular este postulado, sugerindo que a busca primordial não é por prazer, mas pelo objeto, como disse há pouco. Bolas nos sugere ainda uma outra modificação. O objeto não é primariamente o que se busca, mas ele também não é contingente no que se refere à busca de prazer, no sentido mais freudiano, né? Ou seja, que ele só nos serviria enquanto nos oferece o prazer, né? Nem uma coisa e nem a outra. O objeto é, na verdade, contingente em relação à sua função. Esta, sim, primordial, de ser um meio de proporcionar transformação. Cito Bolas. Quero enfatizar que esta busca surge não do desejo pelo objeto em si, veja, não do desejo pelo objeto em si, mas da certeza da pessoa de que o objeto trará transformação.
Então, o objeto é um meio, é um fim sim. Mas o fim não é o prazer, é a transformação. Né? Essa ideia da transformação, a gente pode imaginar que ele está tomando de Bion, né? E eu acho que a gente tem uma dimensão tão geral, como uma espécie de princípio, como os princípios do funcionamento mental, essa proposição transformacional do psíquico, né? Que eu compararia com Eros, né? Com Eros, né? Mas é um Eros que se dá necessariamente no campo intersubjetivo, né? Que não dá para ser reduzido a uma dimensão pulsional no sentido mais freudiano, né? Lembra bastante aquilo que o André Green chama do investimento objetalizante, né? Mas tem uma construção muito específica. Bolas assenta sua conceitualização na proposição de que a mãe é vivenciada nos tempos primordiais como um processo de transformação. Como um processo de transformação. Esta mãe é um objeto transformacional. Mas a busca pelo objeto transformacional não se restringe a este momento. Ela se torna um leitmotiv em toda a vida. Se, por um lado, então é mais do que reencontrar o objeto perdido. Vejam bem, também não se trata de reencontrar o objeto perdido. Não é só uma relação com o passado, mas com o futuro, né? Se, por um lado, guardamos em nós a memória de nossas experiências transformacionais primordiais na forma de uma lembrança do eu pré-verbal, é no tempo futuro que depositamos a esperança persistente de reencontrá-lo. As experiências estéticas de encontro com um objeto que despertam ressonâncias pessoais profundas, tais como uma vivência de fusão misteriosa, um sentimento de sagrado, etc., são momentos especiais em que tal reencontro se dá. Mas, para além de um reencontro nostálgico com o objeto perdido, se trata de uma nova abertura, ou seja, se trata da esperança de viver uma nova transformação significativa. Na vida adulta, a questão da experiência estética é fundamental no pensamento do Bolas. Fundamental. A gente pode falar mais nisso no debate, né? Na vida adulta, vivemos buscando experiências estéticas. Vamos ao concerto, ao teatro, aos museus, visitamos e revisitamos lugares e paisagens que nos tocam, buscamos experiências místicas e religiosas, vamos a encontros de psicanálise e vamos a encontros e a encontros de psicanálise até na sexta-feira à noite, bater uma bola. Sexta-feira à noite. Não é? E por qual motivo? Para Bolas, na esperança de sermos transformados por este encontro. E note-se bem, a transformação não pode nunca se dar de modo solipsista. Ela necessariamente depende do objeto. Em última instância, o agente e detentor do poder transformador. Isso aqui é o cerne do pensamento das relações de objeto. Assim, uma divindade ou o Messias, um novo amor, um novo emprego ou as férias que estão por vir, são os objetos investidos potencialmente deste poder misterioso de mudar a experiência do self. Por que um certo quadro, que vemos, né, na parede no museu, não nos diz nada e uma certa música nos arrepia e nos arrebata? Por que para uns o encontro estético se dá com certos objetos e não com outros? O que é isso que nos move em determinada direção e não em outra? O Bolas, ele antes de ter feito psicanálise, ele tinha trabalhado com literatura e o doutorado dele é sobre Moby Dick. E um dos exemplos que ele toma para falar é a obsessão maluca do personagem do livro Moby Dick de ir atrás da baleia, né? Que força é essa? Né? Que pulsão de destino seria essa? Né? Como se vê, nos aproximamos aqui das forças primordiais e dos seres míticos que movem a existência humana. Estas proposições nos conduzem a uma rica reflexão sobre as forças do destino, ou sobre as forças que na vida nos movem em uma direção ou em outra. Estas forças poderiam ser pensadas em termos pulsionais, como uma espécie de, como eu falei, pulsão de destino. Mas elas guardam, sem dúvida, um vetor fortemente direcionado para e moldado pelo objeto. Um outro necessário e imprescindível para o processo de transformação e de desdobramento do self no mundo. Né?